Nós gostamos muito de privilegiar o debate e por isso vamos pedir aos três convidados que desta vez, nesta segunda ronda, sejam um bocadinho mais rápidos, porque depois temos a certeza que a plateia nos vai trazer perguntas que vão dar um ritmo que nós gostaríamos que o debate tivesse. E nesta segunda parte ia recuperar a questão do Paulo Valença para dizer exatamente aquilo que também se passou aqui pelo discurso dos nossos três convidados, é que estamos à beira de comemorar os 50 anos da nossa Terceira República. Já aqui se recordou essa Primeira República, eu diria essa pequena anarquia que o país teve durante alguns anos, e depois a necessidade de uma ditadura e de um isolamento de Portugal durante cerca de quase 50 anos. Estamos, depois de uma revolução que quase nos entregava ao domínio comunista, estamos a comemorar, felizmente, os 50 anos do 25 de Abril e também os alguns anos, não estou a fazer contas de cabeça, da nossa integração europeia em 86, ano em que nasceu o engenheiro Albino Ramos. Esta reflexão sobre as três repúblicas, sobre o que é que os nossos convidados acham destas três repúblicas, eu gostava que a compaginassem ou que a comparassem com o desempenho e a performance de democracias tão avançadas como as monarquias constitucionais europeias, que, lembro só, num estudo recente da OCDE, davam como as economias de maior desenvolvimento e bem-estar 7 eram monarquias entre as 10 primeiras. Por isso a minha pergunta é, porque é que o povo português não pode escolher livremente? Também recordo aqui uma coisa que no governo do Dr. Pedro Santana Lopes nós conseguimos que este limite material da Constituição, da linha B do artigo 288, tivesse uma maioria de votos na Assembleia da República. Eu acho que isto foi absolutamente inesperado, mas não teve a maioria qualificada que é necessário para eliminar uma linha, ainda por cima um limite material da Constituição. Por isso era sobre isto, compaginar o que é hoje a forma de regime, como é que vocês olham para a construção democrática, o que é preciso de maior liberdade para os portugueses e o que é que melhoraria, no vosso entender, ao nível da Constituição, da nossa matriz, que é a Constituição, o que é que melhoraria na ação que cada uma das vossas alternativas defende. Muito obrigado novamente. A verdade é que quando nós falamos da Primeira República, da Segunda República e da Terceira República e olhamos para o atual estado de coisas, o mais fácil é dizer vamos já iniciar a Quarta República e vamos iniciar um novo ciclo. Porque há duas formas sempre de resolvermos um problema. Uma forma é encará-lo e tentar encontrar uma solução, outra é virarmos a página e começarmos de novo. Isto é um bocadinho como aos matrimónios, não é? Quando há um problema, há situações que dão para resolver e há outras que não dão para resolver e tem que se passar à fase seguinte. Eu penso que nós não estamos num ponto, sinceramente, em que é necessário passar a uma Quarta República. Eu acho que o diagnóstico está feito, nós todos o conhecemos, mas a verdade é que existe um remédio para este diagnóstico. Eu acho muito sinceramente, e agora que falo de saúde, há aqui uma questão que tem vindo a ser debatida e que muitas vezes a retórica política faz-nos perder aquilo que é essencial. É curioso porque ainda esta semana assistimos a um debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, que são efetivamente os dois candidatos a primeiro-ministro. Aquilo que a Iniciativa Liberal há um bocadinho disse é verdade, nós às vezes atalhamos caminho, mas o que nós estamos a discutir é a eleição de deputados à Assembleia da República e depois dessa Assembleia da República é que vai nascer uma solução governativa depois do convite formal do Presidente da República. Porque é assim que as coisas, digamos, funcionam, não é assim que nós as interiorizamos e a verdade é que um desafio, por exemplo, em termos de reforma do sistema eleitoral, tem que ver exatamente com defender o sistema que nós temos atualmente ou então, se calhar, fazer coincidir aquilo que é a ideia que os eleitores têm em termos de sistema eleitoral. Isto é, quem está aqui, muito provavelmente com todo o respeito por todos os cabeças de lista e por todos os candidatos, admito que, conhecendo um candidato ou outro, podem votar nessa candidatura, mas a verdade é que nós estamos a votar em projetos políticos e, muitas das vezes, estamos a votar num candidato
a Primeiro-Ministro, que nem sequer é candidato a deputado por este círculo eleitoral. E, portanto, existe aqui, digamos, uma falta de sintonia entre aquilo que é a vontade expressa do eleitor e aquilo que ele pretende. Vamos imaginar, por hipótese, que o eleitor acha que há uma lista fabulosa no ciclo eleitoral do Porto, mas entende que o líder nacional gostava de ver como Primeiro-Ministro era outro. Não há hipótese rigorosamente nenhuma. Mas, se calhar, se nós pudéssemos ter 2 votos, um com círculos uninominais e outro com um sistema nacional, não vou entrar por esses campos, mas vou apenas colocar uma hipótese, se calhar poderia haver um voto diferenciado, e isto não é uma coisa nova em termos nacionais. Regressando aqui à questão da República e não querendo perder espaço com isso, eu acho que o problema não tem que ver, digamos, com um esgotamento da Terceira República. Tem a ver com o facto de, efetivamente, o país estar a ser, há muitos anos, mal gerido. E, como vos dizia há pouco, o debate esta semana foi pródigo em demonstrar isso mesmo. Quando nós vemos que a resposta do Partido Socialista para a área da saúde é dizer nós aumentamos o orçamento, quando fica demonstrado que esse crescimento em termos de dinheiro público que foi atirado, perdoem-me a expressão, para a saúde, nós percebemos que os problemas não se resolveram. E depois, quando começamos a puxar e a aprofundar esta temática, verificamos, por exemplo, que as execuções orçamentais andaram a rondar os 40% a 50%. O que é que me adianta ter um orçamento de 80 milhões de euros se no final do ano eu executei 40 milhões? É que em pular orçamentos, isto acontece não só ao nível do Governo Central, mas muitas vezes ao nível de gestões municipais, acontece isto. Temos um orçamento de 200 milhões de euros, quando sabemos que a arrecadação de receita é de 150 ou de 140 e que a execução orçamental vai ser mais reduzida. Eu acho que nós, a Terceira República, digamos assim, foi iniciada com o 25 de Abril de 1974. Eu diria que falaram-se aqui de datas de 74 e falou-se também de 1986, mas eu digo que 25 de Abril foi consolidado no dia 25 de Novembro de 1975. Perdoem-me que vos diga, mas foi isto. Foi aí que alguns excessos foram controlados, curiosamente, historicamente, pelo Partido Socialista, que em 2015 se esqueceu do que tinha acontecido, e eu costumo dizer meio a brincar, meio sério, que o Dr. Mário Soares, assim, em 2005, assistisse ao que assistiu, se calhar não iria dar a sua validação àquela solução governativa. Mas, voltando ao que realmente interessa, vamos lá ver. Nós temos, neste momento, um país que está integrado na União Europeia, com tudo de bom e de mau que isso tem. Eu acho que se nós olharmos e refletirmos, foi mais aquilo de bom que veio para Portugal do que aquilo que veio de mau. Eu diria até, eu também não sou exatamente da mesma geração, o engenheiro Albino Ramos tem a sorte de ser mais novo do que eu, isso é um problema que eu nunca vou ultrapassar, porque o tempo não me permite, mas a verdade é que eu também consegui fazer o programa Erasmus, e recordo-me que na altura, para além de ser uma experiência bastante interessante, ainda por cima, para terem uma ideia, eu fiz Erasmus em Estrasburgo a partir de setembro de 2001, portanto, a seguir ao ataque do 11 de setembro, estava em Estrasburgo, onde, como sabem, existe o Parlamento Europeu, e onde se dizia que na Europa os ataques iriam ser ou a Bruxelas ou a Estrasburgo. Portanto, a minha mãe ficou logo sossegadíssima quando eu desembarquei, não é? Mas, efetivamente, por exemplo, o programa Erasmus, este programa de intercâmbio, dá-nos uma noção, e o engenheiro Albino Ramos também o fez, dá-nos uma visão completamente diferente do mundo. Vamos ter noção disto. Não é que Portugal seja um país tacanho, que não é. Mas o facto de nós convivermos com gente de outras geografias, e eu recordo-me, por exemplo, no programa Erasmus, não só europeus, mas sul-americanos, asiáticos, dá-nos uma perspectiva do mundo completamente diferente. E a verdade é que vamos conhecendo outro tipo de experiências. Eu recordo-me, por exemplo, que alguns colegas que lá tive na altura eram colombianos e falavam, por exemplo, da questão das Farc no início do século, e outros falavam de outro tipo de experiências de extrema-esquerda que não eram, digamos, regimes democráticos, onde havia supressão de direitos humanos, onde havia supressão de direitos fundamentais que não eram bons. Ora, nós em Portugal tivemos efetivamente uma Primeira República e tivemos o resultado daquilo que é uma revolução e uma mudança de regime. Portanto, a história vai-nos demonstrando que o povo vai, digamos, quando tem uma necessidade de mudança,
o povo muda e, por regra, quando muda à força, como aconteceu em 1910, como aconteceu também depois em 1974, por regra, os primeiros anos são anos de grande instabilidade. Andam a tentar procurar um caminho. Nós vemos, por exemplo, Sidónio Pais, talvez tenha sido o primeiro a tentar impor um determinado caminho na Primeira República, e depois tivemos uma ditadura militar que acabou depois por redundar no início, nos anos 30 já, da Segunda República. A Terceira República, o que aconteceu foi o seguinte, foi que houve um conjunto de desmandos resultantes da Revolução de Abril, que felizmente foi uma revolução pacífica, mas que também houve um determinado descontrole. Esse controle, como vos digo, acho que o 25 de novembro foi importante para consolidar determinados princípios democráticos, e a partir daí nós começamos a fazer um caminho. E reparem que este caminho nem sempre foi fácil, não é? Nós falamos agora da Troika, mas o conceito de Troika e termos que chamar ajuda externa já foi a terceira vez que sucedeu em Portugal, e portanto, digamos que nós temos um conjunto de problemas estruturais que acabaram por ser resolvidos durante os anos 80, durante o governo de Cavaco Silva, onde efetivamente, mercê de uma capacidade de execução assinalável, e penso que a história faz essa justiça, com a entrada na União Europeia e com um conjunto de fundos europeus que também ajudaram a esse desenvolvimento, Portugal cresceu de uma forma brutal. Chegamos a 95 e, como todos os governos que lideram há muito, não é pelo facto de eu ser militante do PSD, tenho dois olhos e consigo ver a realidade, após 10 anos havia um governo que estava esgotado, essa é que é a questão. E o Engenheiro Guterres ganha as eleições, e a partir daí entramos, digamos, aqui num paradigma diferente. Eu costumo dar sempre o exemplo que entre o projeto político da AD e o Partido Socialista há uma imagem para mim que vale mais do que 1000 palavras. A AD o que pretende, continuando também o primeiro desafio, o que pretende a AD não é dar o peixe aos portugueses. O que pretende a AD é dar uma cana aos portugueses e ensiná-los a pescar. Para que eles possam, de forma autónoma, conseguir, quem pescar mais, quem tiver mais capacidade para pescar, vai conseguir mais peixe. E não, quem se esforça mais, quem tem mais competência, quem tem mais mérito, deve ter a capacidade de chegar mais longe, independentemente da base de onde partiu. Não me parece, sinceramente, que a Terceira República, sublinho, esteja esgotada. Eu acho é que nós entramos num novo modelo de sociedade, temos novos desafios que não tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, temos que os saber encarar, temos que saber interpretar aquilo que as pessoas querem e temos que gerir melhor. Temos que olhar para os recursos públicos e temos que gerir melhor. Nós não podemos querer, por exemplo, que a nossa administração pública, e estou a ser aqui muito transversal quando falo da administração pública, não queremos que a administração pública funcione, que seja dedicada em várias áreas e depois dar-lhes condições de trabalho, nomeadamente remunerações que não são compatíveis. Eu vou dar-vos só um pequeno exemplo. Eu hoje à tarde estive reunido com os sindicatos de funcionários judiciais. Os sindicatos de funcionários judiciais, eu disse isso há pouco, hora de jantar a quem me acompanhava, o sindicato de funcionários judiciais fez uma estatística. Mais de 60% dos funcionários judiciais têm entre mais de 50 anos. E desses 60%, mais de 30% têm mais de 60 anos. Aqui no Porto, nós precisávamos de 1.200 oficiais de justiça nos quadros e temos 1.000 oficiais de justiça. O que é que fez o governo socialista? Abriu vaga para 200 oficiais de justiça. Desses 200 que entraram e iniciaram funções em setembro, hoje, em fevereiro, no dia de hoje, 77 desistiram. E desistiram porquê? Porque eles recebem 800 e tal euros. Isto significa que são colocados em todos os pontos do país. E eu continuo a dizer o que disse há pouco. Se não houver uma valorização remuneratória no público e no privado, nós não conseguimos construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, e as pessoas não conseguem desenvolver a sua vida. Já não se trata de viver, trata-se de sobreviver a muito custo. E por isso mesmo que eu acho é que tem que haver, efetivamente, a tal mudança de paradigma, mas com realismo. Nós temos que olhar para os problemas e apresentar soluções que sejam soluções realistas e que deem condições de vida às pessoas para elas poderem evoluir e construir o seu projeto de vida. Muito obrigado. Vamos já passar ao Diogo Pacheco de Amorim. Só uma pequena nota
para dizer que, como monárquico, eu não estava a preconizar uma quarta república. Para a república já basta esta. O que estava mesmo a querer desafiá-lo era para uma forma diferente de regime, uma forma onde Portugal se reencontra com a sua história e com os seus valores. E por isso era nesta ideia de uma Constituição que continua a fazer uma partida aos portugueses, que é não os deixar escolher a sua forma de regime. Eu lembro-me que, ao contrário de 25 de Abril, esta forma de regime foi imposta e começou com o assassinato do chefe de Estado, com o assassinato do rei, o que seria hoje se assassinassem o nosso chefe de Estado na Terceira República, e também não veio libertar nada, porque o que aconteceu é que o Partido Republicano existia, só que só tinha 9% dos votos, por isso nunca poderia ser. Vamos imaginar agora que o Bloco de Esquerda matava o chefe de Estado e queria impor a sua forma de governo. Por isso, é isto que eu gostava também que os dois próximos intervenientes pudessem refletir. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Ora bom, julgo que há aqui duas questões. A primeira, e pego na revisão constitucional que estava em curso quando o governo caiu e a Assembleia foi dissolvida. Por exemplo, o Chega tinha apresentado o projeto do Chega excluía o artigo onde tornava mandatório, obrigatório, o regime republicano. Faz todo sentido, é uma questão de liberdade, é uma questão de ser monárquico. A maioria da direção do Chega é monárquica, por acaso, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão básica de liberdade. Então vamos logo à partida, quer dizer, a funilar, vamos logo à partida dizer, está bem, é tudo nota porreira, há muitos monárquicos, mas não conta, não existe, são inexistentes, não existem, não têm voz. É uma barbaridade, é óbvio. Mas, e por isso, nós fazemos sempre questão, em todas as revisões constitucionais que continuam e que apareçam, é que caia esse artigo de Constituição. Esse é muito outros. Eu passo agora a uma segunda análise. Os franceses já vão em 70, 80 anos, 90, vão na Quinta República. E aquilo foi perfeitamente, foram adequando. As repúblicas em França foram seguindo alterações do regime constitucional profundas. Foram adequando exatamente as constituições ao tempo e àquilo que a experiência ia demonstrando que tinha que ser alterado. Nós vamos na Terceira República, mas o problema é que esta nossa Terceira República, constitucionalmente, já começa distorcida. Só muito rapidamente, relembrando o que se passou em 74 e 75. Esta Constituição, logo em 74, 3 ou 4 meses depois, 25 de Abril, há 2 ou 3 partidos de direita que são ilegalizados. O Partido do Progresso e mais 2 tinham menos responsabilidade. E, portanto, há uma parte da opinião que é calada. Quando se lança o processo de revisão constitucional, ele é precedido da revisão constitucional, da nova Constituição, ela é precedida de uma coisa chamada Pacto de Enfiar Partidos, mais conhecido Pacto de Enfiar Partidos, tem um nome técnico. E o Pacto de Enfiar Partidos dizia mais ou menos isto. Lembra-se, na altura, as Forças Armadas tinham a tutela sobre o regime. Ok, tudo bem. A Constituinte vai ser eleita, os partidos concorrem, a Constituição é o que os partidos decidirem, mas atenção, porque a Constituição vai ser isto. E deram logo as linhas gerais da Constituição. Os partidos estiverem de acordo, assinam. Se não estiverem de acordo, não assinam. Mas a Constituição vai ser isto. Portanto, a Constituição nasce distorcida à esquerda, ou seja, a partir de uma Constituição votada nestes termos, isto quer dizer uma coisa muito simples. Podem concorrer às eleições partidos de direita, de esquerda, de extrema-direita, extrema-esquerda. Mas tem que governar à esquerda. E vamos ver o que aconteceu no tempo do Dr. Passos Coelho. Quis fazer reformas importantes e foram todas elegidas pelo Tribunal Constitucional. Esta Constituição é pavorosa, é inquinada, é virada à esquerda, é quase
uma espécie de somatório do processo civil, do processo... Aquilo, uma Constituição tem que ser muito mais pequena, porque não pode estar a limitar a partida. Eu posso ser o programa que quiser no partido, mas se não estiver de acordo com aquelas 300 partes, sei lá quantas, depende da Constituição, esquece, não posso governar porque é inconstitucional. Ou seja, esta Constituição limita muito a liberdade dos eleitores. Muito. E, portanto, precisa de uma revisão urgente, precisa de ser reduzida a 1/10 daquilo que é. E precisa de dar liberdade a que governos, de facto, possam governar mais com um programa ou com outro programa, com liberdade de programa. É evidente, não é? Agora vou pegar fogo ao país. Óbvio que não. Está-se a falar dentro do bom senso e dentro dos quadrantes normais. Portanto, precisamos de uma quarta república. Tem muita pena, acho que devíamos. Pode-se pôr a votação. Eu gostaria muito que ganhasse um regime monárquico. Porque, aliás, meus caros amigos, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do desenvolvimento, desse aspecto, um regime monárquico, um regime republicano, aí é neutro. É evidente que há, para mim, vantagens no regime republicano. Mas um e outro não tem nada a ver com o desenvolvimento do país, com o que se passa e com o que não se passa. Portanto, faz falta uma quarta república, faz falta uma alteração fundamental na Constituição que determina uma nova forma de estar na política e de ver a política. Por isso, o partido Chega, defende desde a sua fundação uma quarta república. Porque esta Constituição está datada, não está adequada ao tempo, já na altura em que foi votada já não estava adequada ao tempo, que é uma coisa espantosa. Ela já nasceu sabódia. E agora muito mais ainda, como é evidente. Não abuso mais do tempo. Antes de passar ao Sr. Engenheiro Albino Ramos, só para recordar que o Diogo Pacheco de Abril sublinhou aqui a sua qualidade de simpatizante da instituição monárquica. Nós, a Real Associação do Porto, fizemos a primeira, e julgo que única, edição publicada através de um livro chamado Estado de Coma, que reuniu contributos muito interessantes. Por isso eu julgo que esse livro é uma raridade hoje, por isso quem o conseguir arranjar, sugiro muito que o leia, mas é uma raridade que surge do diálogo entre 4 pessoas: o Diogo Pacheco de Amorim, o Manuel Abranches Sobral, o João Afonso Machado e o Rui Marranha. E por isso foram estes 4 que fizeram este estado de coma, que já era pronunciador, espero eu, que de uma segunda monarquia, não de uma quarta república. Engenheiro Albino Ramos, faz favor. Ok, pronto, eu neste tema parto em maior desvantagem porque eu, como sou engenheiro, não sou jurista e, portanto, estas questões, eu não sou propriamente um especialista, mas vamos lá. Eu concordo que temos uma Constituição que está inquinada, concordo que era giro termos outra Constituição. Eu, não sendo jurista, quanto mais recentes elas forem e mais curtas, eu tendencialmente gosto disso. Gosto particularmente, sem querer me ferir suscetibilidades, da maneira como começa a Constituição americana. Acho que é uma boa maneira de começar, we the people, e portanto não me adiantando muito mais. Porquê? Porque é quase estéril do ponto de vista pragmático ter esta discussão. Porquê? Porque os problemas estão todos na sobre-representação de 2 partidos na Assembleia da República, que é o PS e o PSD. É quase tocante ouvir esta vontade de discutir o sistema eleitoral, quando mesmo o PSD votou contra a proposta da Iniciativa Liberal para se introduzir um círculo de compensação nacional. Porque sim, nós vivemos num sistema em que metade das pessoas não votam, e dentro deste sistema em que metade das pessoas não vota, dar-nos ao luxo de deitar 700 mil votos fora e achar que é um não assunto, ou ter uns círculos da Europa que elegem sempre os mesmos, ou um lado do interior que com 4 caminhonetes dá. Pronto, só se percebe o que eu estou a dizer. Portanto, há aqui um problema cultural de participação que não me parece que tenha tanto a ver com o regime. Aliás, desculpe, tio, tenho que dizer isto, eu tenho um tio que é monárquico, portanto, houve muitos jantares de família dedicados a discutirmos estes temas, e o melhor argumento que eu ouvi sobre a pertença veia monárquica dos portugueses
foi o meu tio dizer-me: nunca houve nenhum Presidente da República que não tinha sido reeleito, por isso os portugueses são monárquicos, não gostam de poder mudo, gostam de estabilidade e tranquilidade. É um argumento que é meio uma piada, mas ao qual eu sou bastante solidário. Dito isto, eu gostava muito que pudéssemos chegar algum dia ao ponto em que pudéssemos olhar sem grandes vieses para a nossa Constituição, termos a nossa história pacificada. Eu não faço a mais pequena ideia se vem aí uma nova República, se o que é que vem aí. Neste ponto eu volto a reforçar o que disse na minha primeira intervenção, que é, para o bem e para o mal, é muito mais atualmente o que nós não controlamos do ponto de vista do país do que o que controlamos. Aliás, uma das coisas que quase ninguém discute, e quando digo quase ninguém, digo mesmo o comentariado mais técnico, porque as pessoas simplesmente ou não querem saber, ou então não ligam, ou então são conceitos difíceis e, portanto, é melhor os políticos pecarem neles e torcerem um bocadito para vender umas coisas diferentes, que é a nossa união monetária, o que é um Banco Central Europeu, o que é que isso significa e impacta na vida das pessoas, o impacto das taxas de juros e do próprio sistema, porque, como dizia bem aqui, não foi a terceira vez que nós fomos intervencionados, as outras vezes foram diferentes, mas efetivamente nas duas primeiras havia uma coisa que já não há, é uma impressora. Nós já não há impressora, pelo menos nossa, ela está ali do outro lado. E por aqui vem um problema muito grave, que é o quê? A falta de capital como um todo. Nós temos eu costumo dizer que Portugal tem os ricos mais pobres da Europa. Aliás, as pessoas acham que os ricos trabalham em Portugal, o que é fantástico, não é? Achar que é taxando rendimentos do trabalho altos que se vai buscar dinheiro aos ricos mostra só uma coisa: o grau de pobreza do nosso país. Porque, para mim, ser rico é não trabalhar. Rendimentos, outras coisas, mas do trabalho, é a minha leitura de ser rico. Mas também, à medida que o nosso salário mínimo vai sendo subindo por decreto e se aproxima perigosamente do salário médio ou do mediano, conforme quiserem olhar para qual das tragédias preferem para contar a história, realmente caminhamos em relação a uma igualdade, que não é uma igualdade de oportunidades, é uma igualdade que está a chegar a um ponto social em que os filhos das elites imigram com cunha. Pensem bem nesta frase que eu acabei de dizer. Nós queremos que os nossos filhos vão trabalhar lá para fora em boas empresas, os filhos das elites. Há uma ou duas gerações atrás, os filhos das elites escolhiam as empresas onde iam trabalhar e nem sequer havia formados. O que eu quero dizer com isto? Que foi mal que nós, acho que essa é a veia mais importante dos últimos 50 anos, e sei que não é uma coisa que se tenha iniciado nos últimos 50 anos, que já vinha de trás em termos de início disso, mas é o maior déficit de todos. Para poderem as pessoas decidir que modelo é que querem para as governar, há toda uma curva de aprendizagem. E eu gosto sempre de dar esta estatística, que acho que é a mais importante de todas, do país que havia antes de 25 de Abril. 25% de analfabetos. Significa 1 em 4 pessoas não sabia ler. Agora pensem a diferença que é entre nós sabermos ler para compreender, processar, pensar e ligar. E é isto que se calhar explica porque é que o poder mudou tão pouco, apesar de nós termos tido essa benesse de podermos escolher os nossos líderes e votar mais ou menos condicionados, mas em abertura. E portanto, eu gostava muito de poder falar de reformas constitucionais, mudarmos coisas que são precisos 2/3 para mudar, mas é um não assunto enquanto for mais cómodo ao PS e ao PSD racharem o tema, cada um ter uma posição, e assim nunca fazemos nada. Regionalização, descentralização, não sei muito bem, temos que pensar, vamos adiante, e isto provoca atraso no sistema democrático, porque mal ou bem, e eu tenho dúvidas, até porque na altura da proposta da Iniciativa Liberal com os círculos de compensação, porque como é que tem coisas positivas, também tem coisas menos positivas, eu também partilho que seria muito melhor podermos eleger o nosso representante, à inglesa, que as pessoas elegem, tem um representante no círculo, que isso dá alguma ligação das pessoas à terra, mas efetivamente, agora também estiquei-me um bocado, mesmo tendo crédito,
O que eu queria dizer, acima de tudo, é que o que me preocupa não é tanto o que nós ganhamos ou temos nos últimos 50 anos. Para mim, essas questões são relevantes. O que me preocupa é como é que certas coisas neste país não se alteram, mesmo passando tanto tempo e com modelos de governação diferentes. O que é que eu quero dizer? Portugal da democracia é pouco menos corporativista que o Portugal do Estado Novo. E isto não é uma questão de política. O Portugal é centralista desde sempre, não é centralista só em democracia. Isto sempre foi assim. Antigamente o rei ia inaugurar uma fonte ao interior, agora o político vai inaugurar uma rotunda. O problema está na relação que nós temos com o Estado Central. E aí, só para terminar, deixa-me puxar a brasa à minha sardinha, porque eu sou do Porto, sou deste distrito, e se há coisa que liga a minha causa liberal à causa monárquica, é o que se passa nesta cidade e é a nossa história. Porque a mesma coisa vai sendo formulada de maneiras diferentes. É sempre ao Porto que os políticos vêm para ser banhados pelo povo, é sempre para o Porto que eles fogem quando há risco que haja problemas, e é sempre de norte para sul que se tem que restabelecer a ordem neste país. Portanto, antes de falar em monarquia ou república, eu ponho outra questão. O nosso país, tal que é o UNO há 800 anos, um dos mais antigos do mundo, foi formado numa altura complicada em que o Reino de Castela e de Leão teve que lidar ali com os problemas na Catalunha. Eu vejo problemas na Catalunha, mais uma vez digo, impacta mais o que se passa fora daqui do que o que se passa cá em baixo. Com a abdicação do controle da política monetária e da capacidade de gerir as questões ligadas ao dinheiro, nós perdemos efetivamente liberdade. Mais, voltando à minha primeira intervenção, um país que não tem capacidade de gerar excesso de capital para investir em serviços públicos, continuar, que isto já passa a fronteira do racional, que é, não há capital, o pouco que há, o investimento não é executado, mas nós dizemos que é o Estado que vai fazer. E tem que ser o Estado, não há hipótese. Portanto, em suma, passando pelos temas, saúde, é cansativo viver num país onde é mais importante saber quem é o dono do hospital do que a qualidade do serviço. Se ele é digno, se é humano, se está alinhado com os mínimos denominadores comuns que nós entendemos que as pessoas têm direito. Na educação, a mesma coisa. Porque é que alguém há de ser escravo do seu código postal para escolher uma escola? É sim, eu sei que pago 2 vezes o ensino, porque escolho a escola dos meus filhos. E até vivo bem com essa injustiça de pagar 2 vezes. O que eu não consigo aceitar é que quem não tem forma de pagar não tenha poder de escolha. Porque se nós não dermos poder de escolha a essas pessoas, então nós vamos estar a bloquear as alavancas que realmente importam. Porque são as alavancas que permitem avançarmos socialmente e garantir uma coisa, só para terminar. O maior problema de Portugal é a pobreza. E eu, na minha opinião, a pobreza espiritual em algumas coisas precede ainda a pobreza económica. E em Portugal saíram dados ainda este ano que nós demoramos, em média, 5 gerações a tirar alguém da pobreza. Isto não é um sistema que funcione, isto é um sistema que vai continuar a alimentar um sistema político-partidário que vive de dividir a sociedade uns contra os outros, em castas, pobres contra ricos, ou qualquer que seja a intervenção. Nós precisamos de parar de falar tanto de como é que queremos redistribuir uma tarte que é pequenina e que não dá para os gastos e pensar seriamente como é que nós podemos aumentar a tarte. E isso não é política, não é ideologia, é economia, é crescimento económico. E se nós pensarmos em todos os problemas que o país tem, ao fim de 2 ou 3 perguntas, vamos sempre bater na mesma coisa. Crescimento económico, crescimento económico. Por isso, voltando à parte que me dá gosto enquanto político, há 10 anos atrás, falar de crescimento económico era vergonha. Era meio, nós falávamos com vergonha, a economia, as pessoas não são números, aquele tipo de coisas que vende bem em Portugal. E, portanto, também a alegria que eu tenho, mesmo correndo o risco de ser o próximo Ciudadanos no dia 10 de março e desaparecer, é garantir uma coisa. Hoje em Portugal fala-se de crescimento económico. Hoje em Portugal até partidos que não são da nossa ala falam em baixar impostos. Hoje em Portugal é um facto consumado que o país está estagnado há 2 décadas e que tem que sair disto. E deixo-me um último ponto, que para mim é o ponto mais importante que nós temos que discutir, a reforma da segurança social. Se nós não discutirmos de forma séria, pelo menos o sistema de funcionamento da segurança social, nós estamos a caminhar para um harakiri coletivo. Porque quem está a começar a trabalhar tem a certeza que não vai ter nada no fim.
E nós não podemos ter menos pessoas a ganharem salários mais pequenos, que pagam mais impostos, a sustentarem num regime em que é um esquema de Ponzi e as transferências são feitas de forma direta. Isto é um bilhete sem retorno para toda a gente que aqui está. E acho que devia envergonhar os portugueses todos e fazê-los pensar seriamente, porque sim, há falta de coragem política. E sim, eu falo à vontade deste tema porque eu não perco muitos votos a falar no tema da reforma da Segurança Social. Mas isso não significa que ele não deva ser falado, porque é mesmo fundamental, antes de começarmos a encher a cara com palavras sérias como peste grisalha ou solidariedade intergeracional. Se queremos fazer isso, temos de começar a praticar. E isso implica construir pontos entre quem pensa diferente e vê o mundo de maneira diferente e não alimentar fossos e modelos que já não têm aplicação num mundo cada vez mais globalizado e diluído, como conceitos antigos de esquerda e direita que cada vez são mais difusos, porque as pessoas simplesmente vão ficando mais desconectadas. A vida é mais intensa e as pessoas não querem saber da política. E isso é uma realidade que nós temos. Desculpe, Calonho. Desculpe. Peço desculpa. Nada. Foi uma boa abordagem à nossa Constituição. Essa coisa de não ser jurista dá para falar de outras coisas.